com certeza esta é uma eleição diferente, é uma nova eleição. E com certeza é uma época para também fazer as comparações que são necessárias, do estilo, do perfil de cada um, dos projetos e da caminhada que cada um efetivou. Eu acho que não me preocupo de olhar para o outro lado, me preocupo isto sim de fazer aquilo que nós fizemos desde o primeiro dia do nosso governo. Começamos um plano de estabilização financeira no estado do Rio Grande do Sul, com efetivamente colocar atitudes e ações e remédios, às vezes amargos, mas que precisavam ser tomados, porque as mudanças e transformações, elas sempre demoram muito para ser. E o nosso plano foi efetivamente de reduzir secretarias, de criar condições, inclusive, para controlar internamente e fazer um processo de gestão no estado do Rio Grande do Sul, com o acordo de resultados que nós começamos ainda no mês de fevereiro de 2015, e hoje ele já é uma realidade dentro do estado do Rio Grande do Sul, com metas e com resultados que alcançam algum legado e uma cultura nova no poder público. Por outro lado, eu diria que este plano veio a ser reforçado na renegociação da dívida, que nós conseguimos, permitindo inclusive um alongamento dessa dívida em 20 anos e redução dos juros da dívida de 6% para 4% do IGPDI para o IPCA, e estabelecendo inclusive que no estoque da dívida, já em 2028, haja uma diminuição de 22 bilhões de reais, não é? E a partir dali reforçamos inclusive no primeiro turno, na discussão ampla com todos os candidatos, inclusive aqueles que fazem oposição à adesão ao regime de recuperação fiscal, que não estão mais no processo do segundo turno. Nós vamos reforçar também no segundo turno a possibilidade e a força da adesão ao regime de recuperação fiscal. Este, para nós, é o grande plano que apresentamos tanto no primeiro turno, como já disse, como vai ser reforçado agora no segundo turno. Vocês sabem que a projeção do déficit do estado do Rio Grande do Sul era de 25,5 bilhões para o final deste ano. E nós vamos chegar a 8 bilhões. Não é? Então, significa que mais de 2/3, na verdade, eles já foram superados por medidas internas, por precaução e por atitudes que foram tomadas do zelo com a coisa pública e buscando aquilo que eu disse antes. Então, o plano é uma continuidade, mas também porque significa permanecer no Rio Grande do Sul em 3 anos, prorrogáveis por mais 3, 11 bilhões e 300 milhões de recursos para se poder investir nas áreas essenciais e que são necessários esses recursos para poder atender às necessidades de toda a sociedade. Mas também continuar o processo de federalização ou de privatização de estatais, inclusive daquelas que nós queremos tomar atitude ainda, que é da CE, CRM e Sulgás, que foram encaminhadas ainda em 2016 para a Assembleia Legislativa. Mas nesses 3 anos, vamos dizer, de que haja um acordo entre o governo federal e o governo do estado do Rio Grande do Sul para esta adesão ao regime de recuperação fiscal, nós possamos, inclusive, tornar o estado mais eficiente, mais sustentável e voltado para o desenvolvimento econômico e prestando serviços públicos melhores à sociedade, mas no desenvolvimento gerar mais emprego e mais renda e criando condições e esperando, inclusive, que a própria economia nacional ela se robusteça
e ela passe a possibilitar o desenvolvimento que todos nós desejamos e superemos todos juntos essa retração da economia brasileira. Eu não sou muito de fazer qualquer ilação com outras candidaturas, não é? Eu prefiro ficar na nossa posição, não é? E de olhar para frente e perceber a caminhada que nós temos que fazer e superar os obstáculos que são necessários. Tanto é verdade, Marcos, de que o Cairoli e eu, o Cairoli que é o nosso vice-governador, estamos juntos de novo, né, na mesma caminhada, com a lealdade dele, com o companheirismo dele e com a forma de relacionamento que ele tem com parte da sociedade. Nós fomos os últimos a entrar no cenário eleitoral do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós achamos que tem certas questões que elas têm proximidade com todo mundo. Nós temos que olhar para o futuro do Rio Grande. E nós gostaríamos que essa sustentabilidade, para continuar mudanças e continuar transformações, tivesse uma agregação ainda maior. Mesmo que haja uma diferença num ponto ou no outro ponto, que nós tivéssemos a continuidade do processo de transformação e de mudança. Nós tivemos algumas mudanças muito positivas que a Assembleia nos alcançou e nos deu a oportunidade, que foi justamente a Previdência Complementar Pública, que permite que desde 19 de agosto de 2016, todos os servidores que entraram no serviço público a partir daquela data, menos os setores militares, não é? Nos dão a condição de dizer que eles vão se apresentar pelo teto da Previdência do país. Não é? E também criamos ali as condições de que aqueles que desejarem ter uma aposentadoria além desse teto terão que fazer a sua contribuição. Foi um passo importante que a Assembleia aprovou e que muitas vezes tinha sido apresentado, colocado na Assembleia Legislativa e nunca tinha sido aprovado, e nós conseguimos aprovar, embora isso saibam todos que vai levar seguramente de 25 a 30 anos para termos, vamos dizer, uma previdência equilibrada no estado do Rio Grande do Sul, já que neste ano, inclusive 2018, é a previsão de ter um déficit de 11 bilhões, de mais de 10 bilhões de reais. Então essa é a realidade que está aí. Tivemos aprovado também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a única no país de um estado brasileiro, que diz que amanhã ou depois, quando tiver equilíbrio financeiro e a receita for maior que a despesa, 25% vai para a máquina, ou para o setor administrativo, ou para a sustentabilidade pública, não é? E 75% para investimento, do que sobrar, do que for a maior na arrecadação. E também porque está colocado lá de que o governante não pode mais deixar reajuste para outro governante pagar. Esta é a lei de responsabilidade fiscal estadual, única no país e pioneira no Brasil, não é? Então, acredito eu que o mundo político, e nós queremos dar continuidade, então o nosso plano, que nós discutimos no primeiro turno, que vamos reforçar no segundo, ele começou lá atrás, 1º de janeiro, o que nós queremos é dar continuidade. E desde 1982, com o advento das eleições diretas no país, nós, para governador, nós já tivemos 9 governadores comigo. E nunca um governador seguiu a mesma orientação do antecessor. Então, por isso que nós estamos colocando isso aberta e publicamente, no sentido de viabilizar. E quando eu digo da comparação, Marco, é de ver o estilo, ver realmente os projetos, mas, acima de tudo, também a experiência, a vivência, a maturidade dentro desse processo, nunca nem diminuindo e nem desfazendo pessoas e muito menos desconstituindo alguém. É isso que o senhor pretende apresentar agora em segundo turno, na campanha, fazer essa comparação entre os dois candidatos. Não é propriamente
com o candidato, mas nós queremos comparar com a história também de cada um, com a sua vida e com a sua experiência e com a sua situação de realmente encarar as dimensões da dificuldade dos desafios que você tem no Rio Grande do Sul. Porque não adianta você apresentar uma magia ou fazer uma promessa ou tomar uma atitude, dizer que vai resolver isto ou aquilo, e também porque não adianta dizer que vai fazer isto ou vai fazer aquilo, porque nós, com toda a modéstia que deve nos caracterizar, nós sabemos o que fazer e como fazer. Né? Pela experiência, pela vida que está aí, e que tem muitos desafios pela frente. Tem gente que acha que pode resolver as questões de uma hora para outra. E eu até fui muito condenado na eleição que passou, né, naquela de 2014, quando eu não assumi determinadas promessas, não prometi. Imagine se eu tivesse prometido alguma coisa, o que teria sido da minha situação. Então, a condução hoje de ir para o segundo turno, com todas as medidas e com todas as situações que nós fizemos, é com certeza que a população também entendeu os nossos propósitos, o nosso estilo de governar, a nossa forma de abordar, que desde o primeiro dia sempre foi de forma transparente e verdadeira e sem se omitir e não deixar que isso não fosse colocado publicamente. Hoje o senhor já se sente mais em condições de prometer alguma coisa para a população, como o senhor disse, naquela época não pôde? Não, o nosso propósito é de dar marcha para a frente da mudança e da transformação que tenha continuidade. Dentro do que for possível, não pretende se comprometer antecipadamente. Bem por isso, quando eu disse antes aqui que a gente olhava para adquirir sustentabilidade também na Assembleia para o processo de mudança e de transformação. Ninguém faz mudança se não tiver apoio. E hoje em dia é preciso mudar. E você sabe que o mundo mudou, as sociedades mudaram, as pessoas estão se modificando. É só perceber, inclusive na eleição, vamos tomar um gesto singelo da eleição que sucedeu no domingo que passou, né, no dia 7, pode ver que é uma eleição totalmente diferente daquela que nós tivemos a oportunidade de conhecer, de participar ou de se envolver, onde a tecnologia, os meios de comunicação se tornaram diferenciados, habilitando todo mundo a ter uma posição diferenciada. E também porque o descontentamento e o desfalecimento, vamos dizer, da ética ou da atitude corruptiva que houve no país, ela gerou uma inconformidade e também gerou outro tipo de manifestação e outro tipo de posição na hora de escolher os seus candidatos. E muita gente que participou ao longo da vida foi, de certa forma, defenestrado da vida pública. Nós encaminhamos o plebiscito, a retirada do plebiscito da Constituição. A Constituição obriga, se você quiser privatizar CRM, o Sulgás, que foi o que nós encaminhamos para a Assembleia em 2016, tem que pedir para retirar da Constituição. Foi aprovado da CESA, da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, que hoje está em liquidação. Até porque não cabia mais o Estado ter uma empresa para armazenar grãos e alimentos. Esse papel é feito pelas cooperativas, pelas entidades, pelas organizações, não cabe mais ao Estado cumprir esse papel. Mas sobraram estas três. Depois nós modificamos para facilitar, separamos as três, separamos elas, não é? E também não conseguimos o intento. Então, se não pode retirar da Constituição, o que se faz? Vamos chamar o plebiscito. Foi o que nós fizemos. E no ano que passou, nós solicitamos e poderíamos ter ouvido a população nestas eleições, que era a nossa proposta. Inclusive, a adequação de tempo era justamente para permitir que se fizesse nesta eleição. No dia 7 de outubro, não votava apenas para deputado federal, deputado estadual, senador, governador,
ou o presidente da República iria votar também, sim ou não, sobre estas empresas que estavam ali colocadas, ou pedindo a retirada do plebiscito, ou para fazer o plebiscito. Não foi aprovado. Eu lamento muito que tenha escolhido, que o candidato tenha escolhido, inclusive, se aliar ao PT, ao PSOL e companhia. Né? Nós tínhamos a oportunidade, inclusive, com o custo diminuído. Um custo hoje, no dia de hoje, para fazer um plebiscito, ele deve custar em torno de quase 20 milhões de reais. E não precisava ter gasto esse recurso. Esse dinheiro poderíamos ter poupado. Eu acho engraçado, porque muitas vezes se diz o seguinte, não, tem coisas que são muito lentas e outra ainda não era a hora para fazer. Ora, bom, se não dava para retirar da Constituição, que pelo menos a população fosse ouvida sobre que estado que ela deseja, que estado que ela queria, de que forma essas empresas poderiam estar, se você não tem os recursos para colocar lá. Alguém sabe hoje que o déficit só da CE, vamos dizer, o passivo que existe na CE, ela chega em torno de 5 bilhões de reais. Aonde que nós vamos pegar esse recurso para colocar nestas áreas aí? Sim, né? Ou da CRM. Será que cabe ao poder público do Rio Grande do Sul ter ainda uma empresa para fazer mineração de carvão? Para vender para uma única empresa, para ela adquirir aquilo que ela quer e não apenas aquilo que tu poderia colocar no mercado, além de falar no seu passivo. Poderia falar até da Sulgás, que é aquela que, teoricamente, ela tem hoje um superávit financeiro. Mas o gás que vem é o gás da Bolívia. E ele se coloca em Porto Alegre, um pouco no Vale dos Sinos e um pouco em Caxias do Sul, na Serra. Não é? E, no entanto, o gás que vem da Bolívia entra pelo Mato Grosso do Sul. E será que cabe ao Estado ter uma empresa para distribuir gás? E o pior, mais grave de tudo, que o ICMS dessa venda não fica no Rio Grande do Sul, nenhum centavo, vai todo ele para Mato Grosso do Sul. Então eu estranho, realmente, estranho que a população não tenha tido a oportunidade de ser ouvida sobre essa realidade. Nós vamos continuar apresentando isso e lutando para que isso se concretize. Chamar o plebiscito, né? Porque se não foi aprovada a retirada da Constituição, que se cumpra a Constituição. Certo. Agora tem que dar oportunidade. O que eu lamento mais é que não foi dada a oportunidade para a população ser ouvida. Todo mundo fala democraticamente, vamos ouvir a sociedade, na hora do pega para valer, não se dá essa oportunidade de que a população diga, eu quero assim, quero assado, ou quero de outra maneira. Para o plebiscito vai ter que gastar, porque isto é o gasto projetado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Até lá não sei, né? Eu pessoalmente tenho a minha posição, muitos conhecem minha vida, minha história e conhecem a nossa realidade e eu sempre enfrentei essas questões sem omissão, não é? Tanto é verdade que na eleição passada, 2014, eu não apoiei a Dilma e nem o Michel Temer, que era candidato a vice junto com a Dilma. E isso não redundou em nenhum problema na construção, vamos dizer, do apoio que tive no segundo turno, né? Em posições muito claras, e inclusive na composição do governo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, o nosso governo sempre foi plural e democraticamente aberto às opiniões, à influência e à caminhada como um todo. Veja bem, por exemplo, nós tivemos o PDT no nosso governo, nós tivemos o PP no nosso governo e o PSDB também no nosso governo. E que o PDT que saiu antes, mas respeitando as posições que eles tomaram, mas o PP e o PSDB saíram durante este ano. Né? E deram uma contribuição, até tem muitos secretários que foram eleitos, que participaram do nosso governo.
não é? Em várias posições, seja para deputado federal, seja para deputado estadual, que participaram, inclusive, nos ajudando a construir estas possibilidades no governo que nós dirigimos. Então, o nosso governo também é plural, ele é aberto e nós sabemos que precisamos de todos. Eu sempre uso uma expressão que a gente não é orgulhoso e a gente tem que aceitar a ajuda, não é apenas para o governo, mas também para o Rio Grande. O Rio Grande precisa de todos nós. Eu sou defensor intransigente de uma questão política que eu guardei na minha memória porque eu era muito ainda jovem e hoje já tenho uma boa idade, né? E procuro me conservar bem, mas vejo que lá atrás duas posições distintas no Rio Grande do Sul, vocês são muito moços e não viveram isso, mas Arena e MDB eram dois confrontos diretos. Arena só bastava dizer que era governo para ter a sua posição político-ideológica comunicada e conhecida da sociedade. A MDB só bastava dizer que era contra o governo, que a sua posição política também estava no conhecimento de toda a sociedade. E o que aconteceu? Pensem bem. O maior exemplo de superioridade política na Arena e no MDB foi ganho para o Rio Grande do Sul o polo petroquímico. Foi de um acordo, ou melhor, de convergência de Arena e do MDB, os maiores adversários políticos do Rio Grande do Sul. Imaginem vocês, hoje, dizer o seguinte, imaginem o Rio Grande do Sul sem o polo petroquímico, o que seria hoje? Com as dificuldades que ele tem na atualidade, como ele seria? Então eu quero tomar esse exemplo que está na hora da gente parar, não é porque eu sou governador ou porque eu sou candidato agora à reeleição, nós temos que parar e pensar no futuro do Rio Grande, no futuro das novas gerações, e que se nós não semearmos agora esta unidade e essa solidariedade e esta convergência para ir e estabelecer um equilíbrio financeiro no Rio Grande do Sul, que para mim sempre foi uma pauta positiva e nunca negativa. Se eu conheço bem os militares, e conheço muitos deles pela relação que você tem no governo, nenhum militar deseja voltar à ditadura militar. Isso é a primeira coisa distorcida ou analisada que não tem. Nenhum das pessoas que estão aí, que eu conheço, em várias divisões do Exército Nacional, desejam a volta do regime como foi colocado naquela oportunidade. Eu acredito sim que também a população se manifestou e é preciso ter uma atitude de respeito com as urnas. As urnas falaram alto e elas disseram, então não cabe estranheza ao PMDB, porque o PMDB recomendou o voto em Bolsonaro, mas também chamou a atenção que respeitava a divergência. Então esta é uma situação nova e eu espero que isto se faça dentro do estabelecimento anticorrupção, em primeiro lugar, né? Que se faça também para a celebração de um novo pacto federativo no país, para dar mais autonomia aos estados e aos municípios, e também do fortalecimento da Lava Jato, e criando as condições para o desenvolvimento de um processo de segurança no país contra a criminalidade que existe em todos os lugares e em todas as situações. É preciso ter uma política nacional justamente voltada para essa questão da segurança para ser vencida, bem como de uma política penitenciária, mas também de que haja a recuperação econômica do país, para todo mundo poder voltar e investir. E não se investe quando não se tem credibilidade. Ninguém vai investir aqui se não tiver um processo normal de transparência nos governos. Independentemente de quem seja governo,
nós vamos ter uma atitude republicana de relacionamento como sempre tive. Né? Eu tive como governador relação com 2 governos e essa atitude republicana foi feita. Mas acho que o caminho é esse, de preservação da liberdade e da democracia. Este é o ponto fundamental que deve existir e que eu me coloco nesta posição. Talvez não seja tão afoito como muitos. Uns querem colocar isso como para machucar ou para criar um problema. Não, acho que foi uma atitude madura e consentânea com a realidade nacional manifestada nas urnas também. Ouvi o deputado federal Luiz Carlos Reis, que apoiou abertamente o Bolsonaro, inclusive na sua programação e nas suas manifestações, sempre colocava claramente a defesa de colocar as questões da dívida do Rio Grande do Sul com a União e no acordo com a União, esse trabalho. Claro que nós temos relação com todas as pessoas, alguns foram meus colegas, deputados federais, estaduais, e tantos que eu tive relação. Evidentemente que nós estamos conversando com todos os setores, independentemente da convergência em relação ao plano do regime de recuperação fiscal. É por isso que não tem que se ter nenhum preconceito com ninguém e respeitar, como disse antes. A ajuda ela é sempre bem-vinda. O que importa é o norte e o horizonte que nós queremos semear para o Rio Grande do Sul e dar continuidade às propostas de mudança e de transformação que nós começamos a operar desde janeiro de 2015. Nós não vamos deixar de ser transparentes, não vamos deixar de ser verdadeiros e colocar os números dentro da realidade e da situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul. E nem vamos deixar de ter uma atitude proativa na construção de uma esperança diferente para a sociedade do Rio Grande do Sul. E, em terceiro lugar, a questão de que nós sempre dissemos, não é porque tem período eleitoral que nós deixaríamos de operar o governo e de tomar atitude, mesmo que ela não fosse aquela mais que até gerasse algum conflito ou alguma dificuldade. Foi o que nós fizemos. Nós continuamos fazendo a nossa parte com normalidade e daqui para frente não vou deixar de fazer isso, embora encaminhei para a Assembleia Legislativa a solicitação que deverá provavelmente ser apreciada, acredito eu, na próxima terça-feira, de licenciamento até o dia das eleições. Todos os dias? Todos os dias. Até o final? Todos os dias. Serão aí em torno de 15 dias, acredito eu. Um pouco mais, um pouco menos. Né? É o mínimo que posso fazer, embora achasse que pelo comportamento que a gente tem, todo mundo pôde perceber nas eleições, mesmo tendo pedido licença de alguns dias, os outros continuei administrando e tomando atitude como governante, sem problema nenhum e sem dificuldade nenhuma. Porque eu acho que um dia nós vamos chegar à maturidade completa em que o exercício da função pública será feita com seriedade, com responsabilidade e eticamente correta, o que, aliás, é uma obrigação, né? É um dever, não é nenhuma vantagem dizer que alguém tem que ser honesto, sério, responsável e ético, porque isso deveria fazer parte de toda a questão da vida pública. O senhor mencionou, né? Apesar do processo, então, segue o governo. Um dos projetos que precisa ser encaminhado esse ano é o do ICMS, caso, né, as alíquotas vigorem já a partir de janeiro de 2019. O senhor vai encaminhar esse projeto nesse ano ainda? Eu vou esclarecer. Em primeiro lugar, eu não tenho problema de dizer aqui o seguinte. Primeiro, não vai ter aumento de impostos. Mantém-se a planta que está em vigor hoje para dar continuidade ao processo de equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, até que isto se resolva. Quando eu encaminhei para a Assembleia, ele não tinha tempo determinado.
Foi a negociação para sua aprovação que ficou para final de 2018. Ele conclui. Mas quero adiantar aqui que não é bem verdade que entra em vigor em janeiro. Não existe mais a anualidade, agora existe a noventena. Dependendo do mês que for aprovado, ele evidentemente leva 90 dias para entrar em vigor. Então lá vai ter uma grande dificuldade, porque com certeza muitos municípios irão perder no começo do ano de 19, provavelmente, mesmo que apreciado e aprovado, vão perder parte dos recursos que são repartidos do Estado com os municípios. O que, aliás, representa aí seguramente uma faixa de 700, um pouco mais de milhões que vão para os municípios do Rio Grande do Sul. Para alguns municípios representa um bom percentual do seu orçamento. Certo. Mesmo com a noventena, quanto mais cedo se mandar o projeto, né, mais cedo faça vigorar. Você, no máximo, vai acontecer só no mês de novembro, o que abarca outra possibilidade e outras dificuldades. Mas isso não está em discussão, nós nem falamos até agora e não projetamos ainda uma discussão e um debate em torno disso, mas com certeza nós não vamos recuar nesse processo, vamos manter aquilo que de certa forma já está introjetado na vida da sociedade. Com um déficit dessa natureza, com um Estado que gasta mais do que arrecada, como é que você vai oferecer essa perspectiva? Eu vi alguns milagreiros, né? E algumas promessas que foram apresentadas, né, ao longo do tempo. Eu prefiro ficar apenas fixado na realidade que está aí. Se tu tem um déficit previsto para o final deste ano de 8, que já superou os 25,5 anteriores, e veja bem que nessas condições, atrasar salários, ou, como é que vocês dizem, parcelar, eu prefiro dizer que é escalonado, né? E que antes a gente cumpria determinações judiciais que era para pagar todo mundo igual, depois concebemos aí uma maneira de pagar primeiro quem ganha menos, porque achavam que era mais justo e mais correto socialmente. E dizer também que o governador, o vice-governador e os secretários são os últimos da fila, são os últimos a receber. E que os servidores que recebem atraso, eles são aquinhoados com os juros desse tempo que não recebem. Tá? Então isso também não é claro para a sociedade. E eu posso dizer que esta não é uma vontade política, não se fez por uma decisão política. Se fez porque não tem dinheiro, que você tem que às vezes retirar do hospital, tem que retirar dos municípios, tem que retirar dos credores, tem que retirar dos fornecedores, mas mesmo assim, muitas vezes nós pagamos dentro do mês, no 5º dia útil, 6º, 7º, e às vezes mais longas foi até o 10º dia útil. Então você fez um esforço desde o começo do governo para tentar manter a folha em dia. Agora, eu sei o que é isso. Isso me dói na alma, de ver que às vezes não tem o recurso para pagar os salários dos servidores e nem dos aposentados. Então é preciso ter capacidade de perceber que esta é uma coisa que não satisfaz a ninguém. Agora é preciso ter condições de chegarmos um dia e termos isto equilibrado para que não mais ocorra esta situação. E vejam bem, em 40 e tantos anos, nós tivemos apenas 7, que a receita empatou com a despesa ou foi superior. Então, nós não vamos resolver a questão de uma hora para outra. Por outro lado, eu quero agradecer professores, funcionários, servidores, aposentados, que muitos deles compreenderam essa realidade e sabem que esta condição fez alguns a não serem alguém que não levasse em consideração toda esta situação que está aí, conheceram ela, e eu recebo estas manifestações na rua, em todos os lugares, mas que a gente sabe que tem que ouvir as críticas, saber recebê-las e saber enfrentá-las. Como é que você faria se você estivesse administrando as finanças do Rio Grande do Sul dessa maneira que está aí? O
projetar uma situação, ela é difícil. Claro. Então, queira Deus que a gente consiga aderir ao regime de recuperação fiscal, que a economia nacional volte a funcionar a todo vapor e que permita uma ebulição de toda a economia e que todo mundo possa ter a oportunidade de trabalhar, de se encontrar e de ter renda. E nós enfrentamos isso de frente. Eu sempre disse uma frase: sempre em frente, se não der, em frente.